Milagres. Assunto ou abusado ou recusado pela imensa, mas imensa mesmo, maioria da humanidade. Há aqueles que o interpretam de uma maneira cética, materialista e, portanto, negam qualquer fenômeno que exorbite sua capacidade de compreensão intelectiva, racional, e a razão é extremamente limitada. E, por outro lado, ao outro extremo, daqueles fanáticos dogmáticos que aceitam prontamente quaisquer tipos de absurdos, sem nenhuma compreensão, desejo de entender mais a fundo, apenas por conveniência, apenas porque foi aquilo que eles deveriam fazer no seu culto, na sua igreja e tudo mais. E a humanidade, ela sempre fica oscilando entre esses dois polos. A gente tem pessoas que vão ou para um lado ou para o outro, dois extremos. E ambos extremos, apesar de ter algum fragmento de verdade, possuem muitos equívocos, justamente por se colocarem num extremo. Mas o pior disso tudo é a má interpretação do significado da palavra milagres. Por definição, milagres são coisas, é algo admirável, né? Vem de mirare, é algo que realmente impressiona os sentidos, deixa a pessoa chocada, né? No bom sentido, sobre um determinado fenômeno. Então é algo admirável, coisa que a pessoa geralmente não esperava, mas, no entanto, não é impossível de ocorrer. E nessa acepção a gente pode falar sim em milagres, mas existe também uma outra questão que é muito importante aqui, que eu já tratei num vídeo anterior, falando sobre 2 tipos de utopia, e a gente também pode aqui falar em 2 tipos de milagres. Um milagre de fato, realista, digamos assim, fiel aos fenômenos naturais, das leis da vida, da vontade de Deus, e aqueles milagres que são produtos de delírios do intelecto humano, delírios da cabeça, da racionalidade, que gerou todo esse mundo que está em vias de destruição, lentamente, mas inexoravelmente. Então eu vou vos dar alguns exemplos aqui. As pessoas hoje em dia, as pessoas tidas como sérias, acreditam que com um modelo econômico atual, baseado na extração crescente, exponencial, crescente e ilimitada de recursos, e o despejo de lixo de forma também ilimitada no nosso planeta, elas acreditam que é possível atingirmos uma vida plena, harmônica e feliz baseado nesse modelo econômico, que é alimentado por um paradigma. Isso é acreditar em milagre no sentido mais emborcado possível. Por quê? É um conto de fadas. A pessoa não tem a percepção de que a gente vive num planeta finito, o desenvolvimento material deve ser estabilizado, existem limitações demográficas, existem limitações na capacidade do planeta absorver os recursos, os dejetos, existem limitações impostas por leis físicas, que a ciência muito bem esclareceu ao longo dos últimos séculos, e que, no entanto, vários especialistas de nosso mundo, né, pessoas que estão em altos cargos, tecnocratas, que ditam um rumo de desenvolvimento, ou melhor dizendo, um pseudo-desenvolvimento,
dizem aos governos, às empresas e a todas as instituições. Então é uma verdadeira religião, um verdadeiro dogmatismo, melhor dizendo. Um dogmatismo no crescimento ilimitado. E as pessoas acreditam nesse milagre. Esse milagre, na verdade, não existe, né? Elas estão acreditando num conto de fadas. E a mesma coisa a gente pode falar também, por exemplo, da inteligência artificial. Ela está por aí, ela vai se desenvolver, ela permite ao ser humano facilitar vários aspectos da vida. No entanto, a humanidade não está usando corretamente isso por apenas focar, se tarar na dimensão técnica da coisa, de quantidade, de produtividade, de possibilidade de escapismos através de gozos que essa inteligência, entre aspas, artificial pode criar para fugir de si mesma, das realidades, da realidade suprema. E, portanto, a humanidade elegeu a inteligência artificial como o redentor da humanidade. Ou seja, o ser humano atualmente, muitas pessoas acreditam que o desenvolvimento da tecnologia, da inteligência artificial, vai resolver todos os problemas humanos, de saúde, de comunicação entre as pessoas, de harmonia interior, de encontrar paz dentro de si, de desenvolver o espírito, Apesar de muitas pessoas não acreditarem no espírito, elas falam muito dessa palavra, E elas acreditam que isso vai resolver. Alguma coisa exterior vai resolver tudo para elas, sem que elas precisem fazer nenhum esforço, para atingir esse estado de maior paz, de sabedoria, de capacidade de percepção, de força para lidar com as adversidades do universo. Nesse sentido, não existe milagre. Não existe milagre. Por quê? As pessoas estão se enganando quanto ao que é o fenômeno. As pessoas estão acreditando em contos de fadas. E o mais engraçado é que essas pessoas que acreditam em contos de fada, nesses contos de fadas que eu acabei de citar como exemplo, mas em muitos outros, advindos do cabeção, da consciência racional analítica, muitas dessas pessoas taxam aquelas que não percebem essa falácia, percebem essa ilusão, essa grande arapuca no qual a humanidade inteira se colocou. Quando essas pessoas, uns poucos, alertam sobre as limitações de tudo isso, os perigos, a necessidade de trabalhar em planos mais profundos ou mais elevados, dependendo da metáfora, para que a gente consiga conduzir todo esse desenvolvimento de forma coerente com o que a gente almeja no nosso mais íntimo ser. Quando essas pessoas começam a falar sobre isso, a atuar construtivamente sobre isso, a movimentar engrenagens interiores em si mesmas e influenciar o ambiente vagarosamente, assim que surgem pessoas desse tipo, que são raras, e começam a atuar dessa maneira, de forma muito bem costurada, às vezes com as realidades do mundo concreto, essas pessoas são ignoradas ou taxadas de loucas, infantis, idealistas, Pessoas que não estão conectadas com a realidade, com as últimas novidades, estão ficando atrás enquanto o rebanho está avançando. A palavra já diz tudo, O rebanho está avançando, e aliás, está avançando para onde? Para um abismo, me parece? Não, obrigado. Prefiro me destacar do rebanho. Essas pessoas preferem se destacar do rebanho e seguir suas consciências, porque isso os trará
crescimento, e outros vão se destacando lentamente, porque veem que o caminho não é o certo, é um caminho errado, equivocado. Não que tudo seja mentira, mas que as coisas estão todas constituídas de meias-verdades para a comunidade do ego, e com isso a humanidade vai se afundando cada vez mais. Ela não tem uma visão integral, não conhece fenômenos mais profundos. E por todos esses motivos, ela não sabe, não consegue, não é capaz de lidar com esse termo, milagre. Ela não consegue perceber o fenômeno do milagre quando ele ocorre em suas vidas. Cristo veio há 2000 anos e executou alguns milagres que impressionavam o sentido das pessoas, porque essa era a única maneira de fazer a humanidade começar a perceber que existem fenômenos mais profundos que acabam influenciando o nosso mundo concreto. Ele teve que fazer esse esforço para mostrar para nós, humanidade, em estado infantil, que existem coisas mais profundas, que é possível acionar engrenagens do alto para que as coisas nesse mundo mudem. Só que eu não gostaria de falar desses tipos de milagre, que esses milagres são mais propícios para crianças, né? Uma pessoa que é muito evoluída, tem um grau de consciência muito baixo, para acreditar em algo, precisa ser impressionado pelos seus sentidos. No entanto, os milagres ocorrem a todo momento, se a gente perceber a fundo o significado dessa palavra. A cada instante de nossas vidas ocorrem milagres. O próprio fenômeno da vida, o princípio da vida atuando em nosso planeta Terra, em todas as criaturas, é por si só um milagre que a ciência está muito longe de conhecer, especialmente essa ciência materialista, dogmática, que se recusa a avançar por pavor de perder o domínio intelectual da coisa. Ela não deseja se superar. Então, o milagre é um fenômeno muito atuante na vida das pessoas, só que apenas é perceptível para quem já acionou algumas cordas, alguns sentidos interiores capazes de percebê-los. Algumas cordas mais elevadas já estão vibrando dentro desse ser. E fazendo uma metáfora aqui, a gente pode então até falar de uma mecânica do milagre, ou seja, de requisitos, né? Coisas que precisam ser feitas interiormente por um ser, que se expressam depois em ações, que acabam, se feitas todas da maneira certa, no momento certo, com a intenção correta, acionam engrenagens imateriais superiores que começam a atuar no mundo para que determinados acontecimentos extraordinários ocorram na vida das pessoas. E isso vai ficar muito claro aqui quando eu der um exemplo, alguns exemplos, né? Mas especialmente um exemplo da sétima arte. Então hoje a gente vai falar sobre a mecânica do milagre. Então a gente deve compreender as palavras na sua acepção mais profunda, em termos substanciais, assim como a gente deve fazer uma leitura, né, um estudo da obra de Ubaldi, uma contemplação de maneira substancial para conseguir captar o espírito das coisas. Aqui também, em todas essas apresentações, é preciso que nós não fiquemos presos à letra morta, mas ao que está por trás dessa letra, para que a gente não caia
em várias confusões. Não faça salada, como é muito comum, especialmente daqueles acadêmicos com aquele cabeção que querem analisar as palavras, fazer experimentos, fazer encaixes lógicos, tudo baseado no nível de consciência racional analítica. Mas aqui se trata de intuição e além. E para isso é preciso perceber que as palavras, a linguagem é extremamente limitada. O máximo que podemos fazer é ordená-las de uma forma tão fantástica que consiga fazer com que as pessoas tenham uma ideia mínima do que a gente quer dizer com isso. Quer dizer, são setas apontando para o infinito, mas não devemos adorar as setas. Devemos ver as setas para onde apontam e caminhar nesse sentido, deixando elas para trás. As palavras de Huberto Roden, né? Tem até um livro muito interessante dele chamado Setas para o Infinito. Então vamos ver um pouco sobre essa mecânica aqui do milagre. E daí justamente eu coloco frases sempre, cientistas que são muito populares, né? Só para as pessoas perceberem que aqui não está sendo dito coisas que sejam isolados de um interesse de um grupo específico. É de interesse universal. É do interesse da sua vida, mais do que qualquer outra coisa que você faça. Aliás, esses princípios você deve aplicar em vida para orientar todas as suas vertentes, seja elas quais forem. Então, olha só o que o Einstein fala. Há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Aí a escolha cabe a cada um. Eu diria mais, né? Eu complementaria falando que a gente deve perceber todas as coisas verdadeiramente valorosas como um milagre e as coisas que são mexericos do intelecto, que podem até ser úteis para aplicações imediatas, como coisas não milagrosas, coisas banais, coisas rotineiras, que devem ser feitas porque a gente está num mundo de matéria densa. Então nós precisamos do intelecto para atuar nele até certo grau. Mas esse intelecto deve ser orientado por uma inteligência superior, que é a nossa intuição, manifestação do espírito, coisa que nós não temos, coisa que nós somos. Então, nós devemos perceber os milagres, os verdadeiros milagres, a todos os momentos de nossas vidas. E não cair na armadilha do cabeção de crer que um monte de absurdos que são propagandeados aos quatro ventos pelos meios de comunicação, pela sociedade, pelas famílias, pelas instituições, pelas igrejas, pelas correntes de pensamento e etc., não devemos crer que isso sejam verdadeiros milagres, né? Aliás, são milagres que não existem nesse caso. Os verdadeiros milagres que estão alinhados com a lei de Deus, esses atuam incessantemente, a todo momento. E às vezes se manifestam de maneiras fantásticas. Mas é preciso ter olhos para ver. Bom, então, continuemos. Aqui a gente tem uma definição de milagre, né? Acontecimento extraordinário, então que foge ao comum, né? Incomum ou formidável, que não pode ser explicado pelas leis naturais. Eu colocaria uma ressalva aqui no não pode ser explicado pelas leis naturais. Eu complementaria dizendo não pode ser explicado pelas leis naturais conhecidas no momento, para um determinado nível de consciência. Porque tudo o que ocorre
Tudo, absolutamente tudo que ocorre em nosso universo é natural, exceto a atuação humana, né, com suas criações artificiais, que, à medida que vão melhorando, se aproximam cada vez mais do natural, só que de um modo mais complexo, elaborado, né? Mas que tendem a levar a um outro natural, tendem a levar a gente olhar para nós mesmos e transformarmos nossa essência. Mas isso é tema para uma outra conversa ainda. Então, a gente precisa tomar cuidado aqui quando a gente percebe isso. Por quê? Tudo é natural, né? O Roden já dizia, Deus não é sobrenatural. Deus é natural. E para Deus não existem coisas sobrenaturais, obviamente, já que Ele é todo, é onisciente, onipotente e onipresente. Para Deus, tudo é natural. E à medida que o nosso grau de consciência vai expandindo, nós percebemos que as coisas são naturais. Aquilo que era visto de modo sobrenatural, com temor, medo, que a gente não queria lidar, à medida que a gente vai percebendo como se dá o funcionamento dessa coisa, a gente o naturaliza e percebe que é uma coisa que faz parte da natureza. Então, quando ele fala aqui, sinal ou indício de que há uma interferência divina na vida dos homens, ele está correto, porque o milagre, né, ocorre sempre que as forças do sistema, as forças do alto, estão atuando no antissistema. E como tudo aqui é regido por leis, desde as leis físicas, né, até as leis morais, passando por toda essa continuidade em vários níveis, a gente pode falar que a interferência divina é contínua no nosso universo. Ela é o que sustenta ele, permite que ele fique coeso, se relacione e caminhe para um objetivo comum, apesar de que respeitando o seu aspecto decaído, em seus vários graus. Então, se a gente for compreender a fundo isso, tudo isso aqui sendo dito, é verdade, é a grande verdade, é uma verdade muito profunda. Só que às vezes essa interferência divina no nível humano, ela adquire, às vezes, se explicita num evento muito marcante que impressiona as pessoas que têm as cordas interiores já sensibilizadas para perceber isso. Então, eu não estou falando dos milagres como vocês estão vendo aqui, né? Da pessoa abrir os mares ou caminhar sobre as águas, mas estou falando de acontecimentos que ocorrem em nossas vidas, que são verdadeiros milagres, que só são percebidos se nós temos o grau de maturação interior mínimo para reconhecermos isso. Senão, vai passar como algo despercebido, inclusive nós nem conseguiremos acionar essas engrenagens superiores. Então é disso que está sendo dito aqui. E daí o Baldi, no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, ele elencou num dos capítulos os 5 requisitos que nós precisamos cumprir se queremos acionar, se quisermos acionar essas engrenagens do alto para atuar em nossas vidas. E o Baldi aplicou isso na vida dele. Ele aplicou isso na vida dele e, impressionantemente, esse milagre ocorreu. E foi mais do que uma vez, né? E eu também, em minha vida, já percebi esse fenômeno ocorrendo, mais do que uma vez também. E, de certa forma, ele percebendo isso, ele colocou essas 5 condições que precisam ser cumpridos por uma criatura para que ocorra. E daí a primeira delas é merecer essa ajuda do alto. Quer dizer, nós queremos muitas coisas,
mas nós praticamente não merecemos nada dessas coisas que queremos. Não adianta querer, não basta querer, é preciso merecer as coisas que a gente tem em nossas vidas. E daí muita gente fica se lamentando, mas a minha vida é ruim, mas não é justo isso, e a minha vida eu trabalho demais, e é muito chato, e tal. Mas se a pessoa for ver bem, ela própria se colocou naquela situação que ela tanto reclama, ao longo de vários anos com atitudes de covardia, não sabendo dizer não no momento certo, não se abrindo para o desconhecido, ignorando pessoas de valor e ficando, perdoem a expressão, mas puxando o saco de um monte de gente imprestável, que, no entanto, tem uma posição social e, portanto, poderia dar alguma recompensa futura, alguma garantia. E daí essa pessoa vai se sabotando constantemente. Ela vai cada vez menos merecendo a ajuda do alto. E daí a pessoa fica naquela, né? Por que não acontecem essas coisas fantásticas em vida? E não sem motivo ela deixa de acreditar em milagre, porque ela nunca faz nada para merecer ajuda. Ela não cumpre sequer o primeiro dos requisitos para que as forças divinas atuem em sua vida. Então, não à toa, a coisa fica complicada. Então, como é que você pode obter algo fantástico na sua vida se você não faz o mínimo esforço para consegui-la? Tem gente que acha que fazer esforço é ficar em vários rituais repetindo rezas. Tem gente que acha que pagar algum dízimo vai garantir alguma coisa. Tem gente que acha que ficar de forma tarada em um monte nessa vida acadêmica insana, né? Em busca de seguir métodos já cada vez mais ultrapassados, vai lhe levar a alguma coisa, né? E geralmente as pessoas caem em ilusão. Geralmente não sempre, cedo ou tarde. Então, primeira coisa é merecer essa ajuda do alto, levando uma vida orientada, íntegra, simples, sincera e séria. Coisa raríssima de se ver hoje em dia. Raríssima, coisa de menos que 1 em 1 milhão, eu diria. Primeiro requisito só. Temos que cumprir 5. Segundo requisito, haver, antes de mais nada, esgotado as possibilidades das suas próprias forças. Quantas vezes a gente não faz pequenos esforços e já espera coisas fantásticas por esses esforços medíocres? Quer dizer, a gente não chegou até a exaustão, muito longe disso, fez um esforço mínimo e a gente já espera que comecem a ocorrer coisas fantásticas em nossas vidas. É impressionante isso, porque a gente quer fazer um pouco, o mínimo possível, não quer dar quase nada de nosso tempo, nada de nossos recursos, não quer se colocar numa posição nem um pouco desconfortável, não quer ousar avançar, e a gente espera ter um monte de coisa como recompensa, reconhecimentos. A gente espera que venha uma intervenção do alto porque a gente merece tudo mais, e se não ocorre a gente fica nervoso, ou reza mais, ou deixa de acreditar na coisa. Os dois casos são de pessoas preguiçosas. E elas incorrem no pior dos pecados, que é deixar de perceber a essência que anima o nosso universo. Então, nós temos problemas sérios também aí. As pessoas não cumprem esse segundo requisito. O Bauti fez isso também. Terceiro, estar de acordo com suas condições em estado de necessidade absoluta. De acordo com as suas condições, ou seja, cada um tem uma tarefa a cumprir encarnado nesse mundo. Dependendo dessa tarefa, você vai ter algum nível de condição material que você precisa ter para que você consiga
cumprir ela. Então, as coisas vão ser dadas de acordo com a sua necessidade. E cada um tem algum tipo de necessidade especial, particular a ele. Então, a pessoa precisa estar necessitada para cumprir o seu destino, para que ocorra um milagre. E daí o quarto, que eu acho que é um dos mais interessantes, é a gente tem vários níveis de oração, desde o louvar, passando pela gratidão, e no nível mais baixo, pedir. Só que quando a gente pede, se a gente for pedir, né, a gente deveria pedir muito menos de Deus e agradecer muito mais, né? A gente deve pedir apenas o necessário para que a gente cumpra a nossa missão. Nada mais. Então, nada disso de pedir um monte de carro, propriedades, fama, glória, não. O que você precisa para cumprir sua missão nesse mundo? Eu preciso ter internet funcionando, eu preciso ter um prato de comida quente, 3 refeições por dia, eu preciso de um banho quente de 2 minutos, eu preciso de uns itens de higiene, algumas roupas para ficar decente, né? Para poder me proteger das intempéries. Eu preciso de um veículo simples, porque senão não consigo chegar ao trabalho, tal. Pronto, só isso. Preciso só disso, nada mais. Então isso é o que se pede para que possa ser cumprida a missão, o destino. Cada um, claro, vai ter o seu necessário, mas geralmente o necessário está muito aquém do que o ser humano, com seu intelecto doentio, julga ser necessário. A gente vive a era do supérfluo. Então a gente só deve pedir o necessário. Se não pedirmos isso, se começarmos a pedir outras coisas, já o alto não vai se sentir mais atraído por nossos pedidos. Então veja só, até aqui o quarto, ninguém consegue fazer as coisas. É raríssimo criaturas que fazem isso. Não à toa, a coisa nunca acontece. E daí, finalmente, para coroar tudo isso, quando for pedir, pedir com humildade, submissão e fé. Fé no sentido de estar sintonizado com essas forças superiores. Quer dizer, quando a gente vai pedir algo, né, do alto, de Deus, nós não podemos chegar assim pedindo que eu preciso disso, que é o meu necessário. A gente deve ir com humildade perante Deus e falar, olha, essas coisas eu realmente, me indique se não for realmente necessário, Senhor, porque eu não estou vendo caminhos para cumprir a minha missão nesse mundo, se eu não tiver esse mínimo de tempo, esse período livre, para que eu não faça as baboseiras que os outros fazem, mas para fazer coisas que vão ajudar a impulsionar esse mundo para frente, que vão me levar a um estado mais elevado. É com esse espírito que a gente deve pedir as coisas, de forma humilde, sempre se perguntando, eu preciso realmente disso? Eu gostaria, né? Porque senão eu não vou conseguir cumprir. Eu tenho esses potenciais a serem desenvolvidos e os tempos já são chegados e etc. A gente precisa ter essa postura íntima quando a gente está orando a Deus na forma de pedir. O pedir deve ser muito cuidadoso, deve ser muito específico à nossa natureza, à nossa missão, para que a gente cumpra o nosso destino nessa encarnação. E cumprindo esses 5 requisitos, né, essas 5 condições, pode ter certeza, meu amigo, minha amiga, o milagre vai ocorrer em vossa vida. Só que chegar a cumprir eles é uma tarefa que exige uma tremenda reforma interior, uma maturação muito profunda, que raríssimos estão dispostos a fazer. Mas eu posso atestar aqui, posso falar com segurança total,
Esses milagres existem e ocorrem. Ocorreu na vida de Ubaldi, ocorreu na vida do meu avô materno, ocorreu em minha vida, ocorreu na vida de meu pai, ocorreu na vida de minha esposa, ocorreu na vida de algumas biografias fantásticas que eu li. Ocorre. E é fantástico quando a gente vê o milagre se efetivar. A vida da pessoa, a partir do momento que ocorreu o fato e ela percebeu isso intimamente, muda para sempre. É muito bom. É melhor que qualquer outra coisa. Bom, continuemos aqui. No capítulo 87 da Grande Síntese, que trata sobre a Divina Providência, tem um trecho muito bonito que fala sobre essa mecânica, né, esse fenômeno do milagre. Vamos ver aqui. Diz sua voz: é necessário substituir o conceito limitadíssimo de uma força vossa, individual, que dirige os acontecimentos, pelo conceito vastíssimo de uma justiça que impõe seu equilíbrio e suas compensações ao destino. Isso é uma definição madura de milagre. Dentro dela, violência e usurpação são absurdas antecipações de um átimo, que, mais tarde, terão de ser pagas com exatidão matemática. Então, o que está sendo dito aqui é que o mal ele pode vencer momentaneamente em nossas vidas, no mundo, mas assim que esse mal é feito, ele vai ser retificado posteriormente, através de uma lei suprema, que vai atingir tudo e todos com uma inexorabilidade férrea, determinística, com uma precisão matemática. Então, quem anda fora da lei, tome muito cuidado, porque uma hora a bigorna da lei cairá sobre a cabeça dessa pessoa. Ah, eu não acredito nisso. Isso não vai mudar a realidade. Você pode acreditar que a lei, o campo gravitacional não existe. O que não lhe impede de sair pular de uma janela, você não vai sair flutuando, você vai cair, independentemente da sua crença. A mesma coisa ocorre segundo leis superiores que a humanidade ainda desconhece, ignora e, tristemente, até ridiculariza. Coisa do cabeção também. Então, por fazermos, nós como humanidade, fazermos troça dessas coisas, nós estamos pagando preço a cada momento de nossas vidas, vivendo existências vazias, cheias de conflitos, existências atritosas, desgastantes, ineficientes. E para a gente disfarçar um pouco, a gente cria um monte de ilusões tecnológicas, taras intelectuais. Ficamos tarando em tecnologias, em aplicativos, em mexericos, em fofocas, em coisas superficiais, em barulhos, incessantemente. E assim nos desgastamos cada vez mais. Ficamos nos chafurdando nessa lama. Eu acho que agora vai ficando bem claro para quem já percebe um pouco sobre essas realidades o que significa esse termo. E realmente ele expressa a mais profunda realidade da humanidade atual. E por isso a necessidade de sairmos desse estado lamentável é urgente e suprema. Bom, dito isso, a gente pode aqui fazer o nosso grande finale e falar justamente sobre um exemplo da sétima arte que expressa como o milagre ocorre na vida de uma pessoa justa. Um filme de 1946, dirigido pelo fenomenal cineasta Frank Capra,
italiano, né? Mas radicado nos Estados Unidos. Dirigiu vários filmes fantásticos que tratam de histórias humanas, de pessoas simples, pessoas que a gente vê no nosso dia a dia, mas que possuem algo em si já desperto, um verdadeiro ser humano, personagens fantásticos, histórias fantásticas. Eu recomendo esse filme, um filme antigo, mas melhor do que a imensa maioria das coisas que se vê por aí. Inclusive, eu colocaria esse filme como, dentre as dezenas de milhares de filmes produzidos pela humanidade, como um dos 5 mais fantásticos filmes da história da humanidade. Um dos 5 melhores filmes, na minha visão, que a humanidade pôde produzir em 120, 130 anos de história de cinema. É algo fantástico. Bom, a história é muito simples. Ela trata de um sujeito chamado George Bailey, lá do interior dos Estados Unidos, cujo pai, né, tem um negócio, né, um banco pequeno, que não vai muito bem sempre porque é um banco interessado em cumprir sua verdadeira função de ajudar as pessoas, né, dentro desse sistema. E daí esse personagem, o filme começa com esse personagem tentando colocar fim à sua própria vida. E daí forças do alto, né, o Deus, né, os seus anjos, eles com José, né, discute que eles têm que enviar um anjo, né, o anjo desse homem, né, o anjo da guarda, para que ele não faça isso, porque isso seria um pecado enorme, né, tirar sua própria vida. E daí a gente, antes que esse anjo retorne, né, é dado uma retrospectiva, né, da vida desse personagem, do George Bailey, desde a sua infância até o momento atual. Daí o telespectador é jogado na vida de uma pessoa, né, simples, no interior dos Estados Unidos, podia ser qualquer um de nós, mas que ela vai conduzindo sua vida de uma maneira tão peculiar que acaba encantando quem está assistindo o filme com olhos espirituais, e a pessoa vai se envolvendo nessa história. Então é interessante que o George Bailey, ele sempre traçou vários planos para a vida dele, que ele julgava ser a melhor coisa, que iria lhe trazer a felicidade, e à medida que ele vai vivendo, vários desses planos acabam sendo frustrados pelos acontecimentos da vida. Eles acabam sendo planos, de certa forma, sabotados, que não se realizarão de maneira nenhuma. E num primeiro momento ele fica, às vezes, muito abalado com isso, decepcionado. E só que, vendo de forma mais profunda, algo muito mais valoroso está sendo construído à medida que essas derrotas vão sendo contadas, né, nessa vida de uma pessoa como George Bailey. E isso vai ficando evidente à medida que as coisas vão se desenvolvendo, mas só fica claríssimo no final do filme, quando a gente percebe que uma vida orientada, com uma série de atos verdadeiramente corajosos, mas ao mesmo tempo inteligentes, uma vida realmente orientada, séria, sincera, reta, em busca incessante de um espírito ardente, culmina num evento fantástico, no qual o personagem está por um fio de ser completamente destruído em todos os termos sociais, financeiros,
afetivos, familiares, existenciais, interiores. E, no entanto, ele é salvo. Por quê? Porque tudo o que ele fez foi, de certa forma, em prol das forças do alto, em prol da evolução, do despertar, da unificação do ser e dos seres. E por isso, no final do filme, ocorre um evento fantástico, um verdadeiro milagre, que faz qualquer pessoa que já despertou chorar, cair em prantos. Um filme que revela a divina providência atuando numa vida orientada. Um filme fantástico, tanto do ponto de vista artístico, de atuação, de músicas, de cenas, de roteiro, quanto no seu aspecto profundo de revelação. Um filme de 1946, preto e branco, de Frank Capra, com James Stewart, que interpreta o George Bailey, e outros personagens também. Um filme fora de série, um filme divino, que expressa o divino atuando no humano. Eu exibi esse filme no local onde eu trabalho, na expectativa de tentar fazer algumas pessoas perceberem isso. Nenhuma pessoa apareceu. Eu anunciei esse filme por e-mail, eu anunciei para as pessoas e, no entanto, ninguém apareceu para ter essa experiência. E a partir disso, eu percebi o grau evolutivo em que se encontra a nossa humanidade. E eu me preocupei muito com isso, porque não se trata de um interesse humano querendo atrair a atenção de outros. Se trata de salvar o ser humano desse lodaçal através de uma experiência maravilhosa, que infelizmente a humanidade se recusa a ter a todos os momentos, usando as mais espalhafatosas desculpas para isso. E por isso eu lamento muito, mas ao mesmo tempo eu me retempero nessa minha luta de ascensão interior e de divulgação dessa grande verdade. Porque essa é a única coisa que interessa em minha vida. A revelação dessa verdade, o estudo desses princípios superiores e a vivência íntima deles na minha vida cotidiana. O resto é detalhe, vem como consequência. Com isso, eu espero aqui ter passado essa visão de como funciona, em linhas gerais, a mecânica do milagre. Quem desejar saber mais a respeito, eu recomendo a obra de Ubald e também a obra de Roden, Abdrushim, entre outros iluminados. Mas eu colocaria a obra, a vida e a obra de Pietro Baldi como norte, para quem desejar conhecer mais a fundo a respeito desse fantástico fenômeno incrível que ocorre no ser humano, que pode ocorrer, no âmbito humano. Então era isso que eu tinha a dizer. Eu espero que tenha sido proveitoso para quem aqui acompanhou e a gente se vê até a próxima. Saudações fraternas a todos vocês. Em té.